Pastor Eli dispensa apresentação, então eu não vou apresentar ele, né? Que Deus abençoe, pastor. Amém. Eu já orei pelo irmão, mas quero mais uma vez pedir a Deus graça para que Deus esteja abençoando. Senhor, muito obrigado pela presença do pastor Eli conosco hoje. Obrigado porque o Senhor o aproximou desse lugar, colocando no coração dele e da Beth esse desejo. Eu louvo o Senhor por isso. Peço em nome de Jesus que o Senhor seja o elo de ligação dele com todos os nossos irmãos aqui neste lugar. Que Ele abençoe a gente agora. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir Tua palavra e aprove ao Senhor que o pastor Eli estivesse hoje responsável por isso. Eu agradeço pessoalmente porque ele me ajudou nessa semana vindo aqui. Eu agradeço ao Senhor porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de falar conosco por intermédio do Teu servo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, fica à vontade. Obrigado. Tá? Deus abençoe o irmão. Amém. Que a graça, a paz, a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a igreja que se reúne aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Com muita alegria poder ministrar a palavra do Senhor ao teu coração essa noite. Antes, porém, estou muito feliz nesse momento. Eu tenho uma parte da parentela, alguns moram aqui, outros não, né? E está visitando a gente, veio conhecer a nossa igreja. E eu vou pedir para, à medida que eu falar o nome, você fica de pé só rapidinho para que a igreja possa conhecer você. São primos, assim, né? Acho que são primos, que alguns eu nem conheço. Está aqui o Walter, a sua esposa Sara, agora lá de Campo Grande é o James, a Priscila 1, a Juliana e a Bruna, né? E depois a gente tem aqui o Jenner, que é filho da Sara, a Priscila 2 é a sua filha? Não, você é a Priscila, e a Sofia, né? Pode sentar. A Sofia, ela está lá na classinha com as crianças, aquela gatinha de vermelho que sentou do lado do Vinícius aqui, né? Quem sabe já vai dar alguma coisa, né? Amém. Obrigado vocês por estarem aqui na noite de hoje. Obrigado, pastor, pela confiança de estar partilhando o culto com a igreja nessa noite. Deus possa nos abençoar. Bem, irmãos, eu acho que você vai concordar comigo que, passado todos os festejos, parece que agora a gente já atravessou todas as celebrações, toda a comilança, todo o barulho, todo o brilho da cidade. Eu acho que os parentes aqui não, né, porque estão aqui, mas os parentes já devem ter ido embora. E junto com eles o seu 13º também deve ter acompanhado, não é? E nesta semana eu penso que muitos já estão guardando a árvore de Natal. A semana que vem eu acho que a igreja já vai tirar aqui os ornamentos natalinos, não é mesmo? Você guardou lá o pisca-pisca. E talvez você já fez também aquela limpeza naquele quartinho, a gente todo ano faz isso, né? E você doou lá as suas roupas que você não usa mais. E eu penso que nessa semana, principalmente já a partir de amanhã, segunda-feira, eu e você já começamos a ficar assim apavorados com IPVA, IPTU, matrícula, material escolar, não é mesmo? Não sei se você observou isso, mas há 5 dias atrás, dia 2, terça-feira, dia útil, eu passei no centro e se você passou lá também, você observou que a maioria das lojas estavam fechadas. E tinha uma plaquinha lá na porta, né? Fechada para balanço. E isso é imprescindível para qualquer empresa que queira sobreviver nesse país, principalmente nesse tempo. Mas isso também é imprescindível para a sua vida, como nós precisamos disso aqui. E quando passava ali pela rua, parece que aquela música que a Simone gravou fica assim no nosso ouvido. Então é Natal, o que você fez, um ano termina e nasce outra vez, né? Nós estamos nesse sentimento. E penso que esta semana, irmãos, é uma semana muito propícia. Uma semana propícia para a gente fazer uma limpeza no nosso coração. Eu penso que essa semana é uma semana
muito interessante para a gente talvez decorar a vida para o ano que está se iniciando. E nesse tempo então de reflexão interna, que eu e você estamos fazendo nessa virada de ano, nesse momento que a gente olha para nós mesmos, dentro de nós, e toda virada de ano, isso nos conduz a fazer essa reflexão. Então eu quero pensar com você sobre isso essa noite. Eu quero pensar com você nessa noite a quem você vai servir em 2018. A quem você vai servir nesse ano que se começou há uma semana. Eu separei aqui apenas um versículo da palavra de Deus para servir aqui como base da nossa reflexão. Vai ser o alicerce da nossa reflexão. Está em Mateus 6:24. É um texto que você conhece muito bem. A leitura dele e o escrito também está na Nova Versão Internacional, a NVI. E nesse versículo específico, irmãos, Jesus, ele traz aqui uma orientação profunda para refletirmos exatamente sobre isso. A quem eu vou servir em 2018? E Jesus nessa palavra, ele diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Pois odiará um, amará o outro. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. E ele afirma de novo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu repetir de novo a leitura dele. Eu sei que você está vendo ele aí na tela. Mas à medida que a gente vai lendo, quem sabe você já faz a sua exegese, a sua hermenêutica. O que é que Deus quer falar comigo nesse texto, pensando nesse tema? Vou de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Registrado no Evangelho de Mateus. Sinóticos, irmãos, é um termo, principalmente dentro da teologia, que vai designar três evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E eles são denominados assim porque a grande quantidade de texto dos três evangelhos, eles são comuns entre si. Comuns na sequência, e algumas vezes a gente vai perceber que utiliza exatamente a mesma estrutura de palavras. São os sinóticos. E dentre os sinóticos, dentro desse três, o evangelho de Mateus, ele foi o evangelho mais citado pelos primeiros escritores eclesiásticos. Os primeiros pais da igreja usaram Mateus abundantemente. E isso aqui se dá ao fato de que esse evangelho que nós acabamos de ler, ele dedica aqui um grande espaço para os ensinamentos de Jesus. A tradição cristã considerou esse livro como o evangelho eclesial, aquele a qual a partir dele começou-se a elaborar aqui a ideia da igreja, firmamentos de instruir o fiel acerca de Jesus Cristo. Esse evangelho que nós lemos, ele foi escrito nos anos 50, 75 depois de Cristo. Então nós estamos lendo um texto de aproximadamente 2000 anos. E quando Jesus ele ministrou essas palavras que estão contidas aqui no versículo 24 que lemos, eu penso que sem dúvida, irmãos, com muito vigor, essas palavras de Jesus soava nos ouvidos daquelas pessoas com muita ênfase, das pessoas daquela época. E é interessante o texto: você não pode servir a dois senhores. Jesus está se dirigindo àquele povo. E quando a gente dá uma estudada nesse versículo,
versículo 24, você vai perceber aqui que o verbo traduzido como servir, ele vem do original grego doulos, que significa a nossa palavra a respeito dos escravos. Essa palavra traduzida aqui como Senhor, que a gente acabou de ler, no original grego, kurios, ele tem a denotação de uma posse absoluta. Aquele que é dono, aquele que é possuidor. Então, a ideia nesse versículo é de que ninguém pode ser escravizado por dois donos. Ninguém pode ser escravos de dois senhores ao mesmo tempo. E o mundo dessa época, irmãos, não considerava o escravo como uma pessoa. Os escravos eram uma ferramenta viva na mão dos seus senhores. Nesse tempo, os escravos não tinham direitos pessoais. Os escravos achavam-se completamente sobre o domínio dos seus senhores, e os seus senhores podiam fazer dos escravos aquilo que eles desejassem fazê-los. Os senhores aqui poderiam vender os seus escravos, ele poderia açoitar os seus escravos, poderia expulsá-los e poderia inclusive matá-los se ele desejasse fazer. Então, era um tempo extremamente difícil para os escravos, extremamente difícil. Todo o seu tempo como escravo pertencia ao seu senhor, ao seu dono. O seu dono tinha total controle sobre a vida dos escravos. É por isso que no mundo contemporâneo, o trabalho é motivo de orgulho. E eu olho o motivo de orgulho aqui, quase como se fosse assim uma carta de alforria, de liberdade. Porque a ideia, irmãos, de se cumprir um papel no mundo trabalhista, a qual traz dignidade às pessoas, essa ideia, esse movimento, ela veio aparecer só nos tempos modernos, fruto das revoluções industriais, e que trouxeram assim um novo tipo de convivência social para o mundo. Então, hoje eu e você, trabalhadores, a gente dispõe de um tempo livre. Você tem o seu horário de trabalho, e assim que termina você pode ir para casa, ter o seu lazer. Se você desejar, você pode fazer um serviço extra, fazer um bico. Mas não acontecia assim no mundo da escravidão. Esse tempo aqui em que Mateus foi escrito, a história diz para nós que o tempo de um escravo pertencia totalmente ao seu senhor. E é exatamente isso que Jesus ele desejava. E é exatamente isso que Jesus deseja hoje, nesse momento, dizer para nós. O âmago dessa palavra de Jesus é todo cristão, todos, sem exceção, ele necessita permitir que Deus seja o seu Senhor. Todo cristão necessita permitir que o Senhor seja o seu dono, o seu possuidor. Há um desejo no coração de Deus que Ele tenha posse absoluta da sua vida. Deus deve ser o Senhor incontestável da vida. Porque quando isso acontece, irmãos, você sempre vai levar em conta a vontade do seu Senhor. Você vai sempre levar em consideração a vontade de Deus naquilo que você vai fazer. Quando isso aqui acontece, diariamente você vai perguntar para você mesmo: meu Senhor, o que é que você deseja que eu faça? O que desejas de mim? Então, todas as horas, todos os dias, você vive e serve a Deus. Em outras palavras, dizer para você que Deus, Ele não tem devotos de tempo parcial. Não há. Devotos parcial
são aqueles devotos que vêm servir a Deus no domingo, mas ele faz um bico nos demais dias, no restante do seu tempo, para outro Senhor. E Jesus traz isso para nós. A palavra de Jesus nesse texto, ela é assertiva. É uma palavra contundente de Jesus. Se você perceber o texto, você vai observar que Jesus, ele não diz assim: olha, talvez você não possa servir a dois senhores, ou talvez você não poderá. Mas a palavra de Jesus é: você não pode. É impossível você servir a dois senhores. E Jesus, ele está tão preocupado que a gente entenda o que ele está tentando dizer, que ele vai repetir isso aqui 2 vezes no mesmo versículo. E por que a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo? Qual a razão? Qual é o fundamento? Porque nenhuma pessoa pode ocupar uma posição neutra na vida. Deixa eu repetir isso para você. Nenhuma pessoa pode ocupar uma posição neutra na vida. Não há uma classe neutra de pessoas que nem amam a Deus e que também nem serve o inimigo de Deus. Porque aquele que não se entregou inteiramente a Deus, irmãos, ele acha-se sob o controle de outro poder, e ele escuta outra voz que não a do seu Senhor. É mais ou menos assim. Imagina a Segunda Guerra Mundial e o soldado, ele ficava um pouquinho do lado dos Estados Unidos e daqui a pouco ele corria, ia do outro lado dos alemães, da Alemanha nazista de Hitler. Ele não podia fazer isso, ou ele permanecia de um lado ou de outro lado. E Jesus está dando para nós essa visão da mesma forma. Isso aqui acontece na grande guerra que acontece nas regiões celestiais. Há uma guerra espiritual. E eu e você fazemos parte disso. E Jesus está dizendo: você só tem um lado da qual você pode fazer parte. Os que dizem servir a Jesus, mas são agentes parciais de Satanás, talvez equivale, pensando aqui no exército, como um espião. E a presença de um espião é uma ameaça para qualquer exército, sobretudo o exército de Deus. E Jesus, ele é enfático. A única maneira de servi-lo é fazer isso de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Então, esta aqui é a primeira pergunta que você precisa responder hoje. Você tem que ir embora para casa respondendo essa pergunta: a quem você vai servir no ano de 2018? Quem será o seu Senhor? De que lado você está nesse momento? E essa luta interior, irmãos, é um tremendo desafio a todo cristão verdadeiro. É um desafio que nós enfrentamos. A incerteza, a insegurança de se servir a Deus e ao dinheiro, parece-me que é a constatação da realidade que envolve a vida de todas as pessoas. Todos os cristãos, todos nós estamos incluídos aqui em 2 possibilidades de comportamento. 2. Ou você vai servir a Deus esse ano, ou você vai servir ao dinheiro. Você vai dedicar todo o seu tempo às suas riquezas. Isso aqui bate no nosso coração. Então, partindo dessa avaliação, eu gostaria, nesse domingo,
primeiro domingo do ano, deixar para você 4 prioridades. 4. Essas 4 prioridades, eu penso que elas são indispensáveis. São prioridades imprescindíveis, insubstituíveis, relevantes, necessárias, para que você possa ter uma vida equilibrada, saudável, constante, uma vida inabalável nesse tempo que Deus Ele está dando para nós a partir dessa semana que se passou. 4 prioridades. A primeira prioridade que eu gostaria de pensar com você é essa aqui. Primeira prioridade. Você precisa reverter a sua escravidão. Nós estamos pensando sobre senhores e escravos. E para pensar sobre essa reversão da escravidão, eu leio aqui o texto de Romanos 6, 16 a 18. Evidentemente que ali só está um destaque de um dos versículos. Mas Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai dizer assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. E Paulo diz assim: olha, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E ele encerra o versículo 18 dizendo: vocês foram libertados do pecado, e vocês agora se tornaram escravos da justiça. Escravos do pecado passaram a obedecer de coração o que Deus quer. Libertos do pecado, mas agora você se torna escravo, servo da justiça. É uma reversão de escravidão. Você sai daquela escravidão que te oprimia, que consumia a tua vida e que desgraçava a tua casa, os seus negócios, suas finanças, mas agora eu sou servo e sou escravo, eu tenho um senhor, eu tenho um possuidor diferente. Eu fiz uma reversão. Então pensa comigo, não é verdade que alguém possa servir a 2 senhores. Isso não é uma verdade. A verdade é que nós, e Jesus vai dizer isso, não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo, mas nós podemos servir a 2 senhores em sequência, um depois do outro. E isso aqui acontece com todos os crentes, até porque a Bíblia Sagrada vai dizer que eu e você, os crentes, porque somos humanos, nós nascemos com a inclinação para o mal. Evidentemente que nem todos da mesma maneira. E quando olhamos isso aqui, a gente fica pensando assim que muitos bons membros da igreja podem pensar que o pecado ele é formado apenas na forma mais externa. Alguns bons membros de igreja pensam no pecado em termos de coisas como adultério, assassínio, roubo, desonestidade, pecados da carne. Mas nós nos esquecemos que isso aqui é só metade do quadro. Então, esses bons crentes, às vezes se esquece dos pecados vegetarianos, não os da carne. Assim como orgulho, a autossuficiência, aquela
bondade não santificada, percebe? E esses bons crentes, irmãos, são, na verdade, muitas vezes difíceis de serem alcançados pela mensagem conservadora, salvadora de Jesus, porque pessoas boas não sentem necessidade de perdão, de arrependimento e de confissão. E eu destaco aqui o final do versículo 18, que está na tela. Ei, você foi libertado do pecado, você era escravo do pecado, você foi liberto dele, mas agora você se tornou escravo daquele que é justo. É indispensável, então, é imprescindível, é insubstituível, é relevante, é necessário, para que você tenha uma vida equilibrada, saudável, estável, constante, inabalável durante 2018, é que você reverta a sua escravidão. Eu era escravo do pecado, mas agora eu continuo escravo daquele que é justo. E quando isso acontece na nossa vida, igreja, é o tempo em que todos nós nos submetemos. Quando eu olho para essa reversão que o sangue de Jesus fez da minha vida, então é um tempo em que eu tenho condições de me humilhar. Eu me torno subordinado. Eu me entrego de todo o coração, de toda a alma, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E que a gente nunca possa se esquecer dessa reversão que o sangue de Jesus fez na nossa vida. Então você agora é servo, você agora é escravo, você só reverteu, mas agora tu és escravo do Senhor dos Senhores, você agora é escravo do Rei dos Reis. Amém, irmãos? Você é escravo dele, servo. Houve uma reversão. Essa caminhada sua desse novo ano, nunca se esqueça disso. Nós somos servos, o Senhor é o nosso dono, nosso possuidor, aquele que domina a nossa vida. Há uma segunda prioridade que eu destaco também nessa caminhada, e queria compartilhar com você. Você precisa aceitar o conceito bíblico de tudo ou nada. Eu preciso aceitar o conceito bíblico de tudo ou nada. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso aceitar o conceito bíblico de tudo ou nada. Mais ou menos, né? Talvez alguns ainda hesitou em aceitar o conceito bíblico de tudo ou nada. E nessa prioridade aqui eu trago o texto de Mateus, volto para Mateus, o Evangelho de Mateus, e agora lá no capítulo 19, versículo de 21 a 22. E aqui Jesus vai dar uma outra ênfase. Ele vai dar uma outra ênfase, mas para conceituar isso que nós estamos falando, para ratificar que nós devemos aceitar esse conceito da palavra do Senhor no seu todo, de tudo ou nada. A história você já conhece. Jesus está com aquele homem rico, e Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois você venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Venda e dê aos pobres. Eu não sei se você consegue observar aqui que Jesus ele não usa subterfúgios. Ele está sendo assim, absolutista. Você vende o que você tem e você dá aos pobres.
É uma ordem contundente, há uma afirmação exigente. E Jesus era assim. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Verdades absolutas de Jesus. E se nós descermos a sonda um pouquinho mais dentro dessa questão, a gente vai observar, irmãos, que isso aqui, essa questão absolutista de Jesus, não é uma novidade que está sendo introduzida por ele. Os 10 testamentos já determinavam assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Velho Testamento, Deus exige tudo do seu povo. Ele é um Deus zeloso e Ele não permite concorrência. É tudo ou nada. E você vem para o Novo Testamento e a gente começa a observar então que o cristianismo, ele não é uma religião que faça concessões. É uma religião sem concessões. É uma religião de dedicação total. E talvez seja exatamente isso, irmãos, que é a diferenciação entre o cristianismo e outros movimentos e outras religiões no mundo. Imagine você, um hinduísta ou o hinduísmo é uma religião de centenas de milhões de deidades, muitos deuses. Então, um hindu, ele não tem problema de aceitar a Cristo como sendo um dos deuses. Mas uma verdade muito diferente, drástica, é um hindu aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Não há outro Deus a não ser esse. Tudo ou nada. Então, é isso que Jesus, ele exige de nós, igreja. Ou pertencemos inteiramente a Cristo, ou nós não pertencemos a Ele. Então, esta é uma escolha que não admite concessão. O cristianismo, irmãos, é uma fé radical. É tudo ou nada, eu sou ou não sou. E nessa caminhada para o ano novo, eu digo para você, é indispensável, é imprescindível, insubstituível, é relevante, é necessário para você ter uma vida equilibrada, saudável, estável, constante, inabalável, que você aceite o conceito bíblico de tudo ou nada. Há um hino no Cantor Cristão, em que o poeta diz assim, e nós cantamos, né? Faz tempo que não cantamos, mas cantamos, né? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, eu sempre te seguirei. Ele continua: tudo a Cristo a ti entrego, o corpo, a alma, eis-me aqui. Esse mundo mau eu renego e aceita-me a mim, tudo a ti eu entrego. Eu quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A primeira estrofe você já conhece. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Será que sai a capela? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, 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 sempre seguir. Tudo entregarei, tudo
tudo entregarei. Sim, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Conceito bíblico de tudo ou nada. Há uma terceira prioridade para esse ano. Essa aqui. Me permita um tempinho. Você precisa ousar ser diferente da cultura que você vive. Esse texto de Daniel, e você conhece a história de Daniel, 17 e 18 do capítulo 13. A gente volta só para esse momento aqui. Boa. E o texto diz assim, é Daniel falando: se formos atirados na fornalha em chamas, ele está falando para o rei Nabucodonosor. Olha, rei, se a gente for atirado na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ele continua: mas se Ele não nos livrar, saiba você, ó rei, que nós não vamos prestar culto aos deuses e nem vamos adorar a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Eu preciso ser diferente da cultura, do meio em que eu vivo. Não era fácil, irmão, ser jovem nos dias de Daniel. A gente vai perceber aqui que nesse tempo de Daniel, a nação inteira estava vivendo numa flagrante desobediência a Deus. Uma nação desobediente. Era um tempo aqui em que o fervor espiritual havia sido aniquilado. Tempo de Daniel. E a poderosa Babilônia do rei Nabucodonosor invadiria Jerusalém, e Deus diz: vai levar todo esse povo ao cativeiro. E a Babilônia nesse tempo era o maior império do mundo, dominava o universo daquele tempo. E nesse contexto de apostasia, um tempo de mundanismo, de infidelidade, de desobediência, de guerra, de ameaça da invasão internacional, é que nasceu e cresceu o jovem Daniel. Foi nesse tempo dramático, irmãos, que Daniel viveu a sua adolescência, a sua juventude. Mas você começa a ler a história de Daniel, você vai perceber aqui que Daniel, ele não é um produto do meio. Daniel, ele não se embrenha nas sombras do pecado que estava cobrindo toda a nação. Olhamos para a história de Daniel e a gente vai perceber então que no meio de uma geração corrupta, Daniel, ele possuía aqui valores absolutos. Ainda que jovem, mas ele conhecia Deus. A Bíblia diz isso. Ele sabia o que era certo, o que estava errado. Ele estava assim ainda na plena juventude, mas ele não se misturava com aqueles que se entregaram ao relativismo moral. Daniel foi um jovem que tinha coragem de ser diferente. Se você deseja as bênçãos de Deus para esse ano, você precisa ousar ser diferente da cultura que nós vivemos.
Os cristãos da igreja primitiva também eram diferentes da cultura que eles viviam. Você observa isso na história cristã. É interessante isso. Na primeira perseguição movida pelo Império Romano aos cristãos, aqueles cristãos estavam sendo mortos, olha que coisa, porque se presumia que eles fossem canibais, imorais ou ateus. Os romanos começaram a matá-los. Eles eram vistos como canibais pela sociedade porque eles se reuniam e comiam e bebiam o sangue de alguém chamado Jesus. São canibais. Eles eram vistos aqui, irmãos, como alguém que era imoral. Eles são imorais, eles fazem a festa de amor, a festa ágape deles reservado. E quando a gente pensa nas festas romanas, era permeada de incredulidade, de imoralidade, e eles achavam que esses cristãos faziam isso também na festa ágape de amor desses cristãos. Eles são imorais. Alguns achavam que eles eram os ateus. Esse povo, eles não honram as divindades gregas, romanas, e também não honram o nosso imperador. Povo ateu, vamos matá-los. E eles morriam. E quando eu penso nessa questão de que houve um conceito da sociedade greco-romana de que os cristãos eram ateus, eu fico pensando, irmãos, que eu e você, nós também devemos nos parecer com esse tipo de ateu. Isso aqui é positivo. É um ateu que ele não se curva aos deuses da cultura contemporânea. É um ateu que é diferente da cultura em que ele vive. Nós nos recusamos a entrar nesse jogo. O jogo da riqueza, do prestígio, do poder, da corrupção, percebe? É diferente. Como amigos de Daniel, lá no passado, como os primitivos cristãos, então eu e você, nós adoramos um Deus estranho, um Deus diferente. Eu e você adoramos Yahvé, o Deus invisível, e esse Deus, ele exige lealdade total. E eu e você nesse ano precisamos ser diferentes da cultura que a gente vive. E eu penso que é indispensável, imprescindível, é insubstituível, é relevante, é necessário para você ter uma vida equilibrada, saudável, constante, estável, inabalável nesse ano. Que você ouse ser diferente da cultura que você vive, diferente da cultura que nós vivemos. A quarta prioridade que eu quero compartilhar com você é essa aqui. Se você deseja as bênçãos de Deus nesse ano, você precisa colocar os seus bens, seus tesouros, no lugar ideal, sobre a perspectiva de Deus. Sobre a perspectiva de Deus. Eu quero que você abra comigo esse texto. Eu vou ler do verso 1 a 15 de Deuteronômio. Evidentemente que eu destaco aqui apenas o versículo 1. Mas acompanha comigo a leitura do capítulo 28. Que coisa rica esse capítulo 28. Não vamos ler todo o capítulo, até porque ficaríamos até 11 horas da noite. São quase 70 versículos, não é? Mas de 1 a 15, aqui na NVI, é profundo esse texto. A palavra de Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, cordeiros do seu rebanho. A sua casa, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor, Ele concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e vão fugir por 7. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, abençoará a terra que Ele lhe dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu no juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dEle. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor, Ele abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e não vai tomar emprestado de nenhuma. E eu abro um parênteses aqui, talvez é isso que necessita o nosso país. A dependência do Deus Pai. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Então, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. E eu encerro 15. Entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e vocês não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que lhes dou hoje, todas estas maldições cairá sobre você e vai atingir a sua carne. 2 pontos. E aí há uma relação de coisas que Deus diz para aqueles que não o obedecem. Esta passagem, irmãos, ela enfatiza aqui para nós, repetidamente, a responsabilidade que os israelitas tinham de obedecer a Deus. Deus já havia escolhido salvar eles, os israelitas, da escravidão que eles estavam. E Deus promete aqui tornar eles o seu povo. Deus promete que daria a eles Canaã. Mas você observa no texto que Deus ele impôs uma condição. Deus coloca aqui um condicional para que os hebreus recebessem essas bênçãos. E essa palavra transporta todo esse tempo histórico e chega ao meu coração, ao seu coração essa noite. Há uma condição para sermos abençoados por Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e se você tomar o cuidado de guardar os seus mandamentos. E a gente olha para isso, as bênçãos divinas viriam sobre eles, alcançariam esse povo. Eles seriam aqui a fonte de contentamento das pessoas. O vigor do Senhor se expressaria em todo o domínio da vida. O texto diz, na cidade, no campo, na descendência dos homens, dos animais, da preparação da comida, nas viagens. Deus garantiria vitória sobre os seus inimigos e os celeiros seriam fartos.
Vamos voltar ao texto base, o alicerce da nossa fala. Mateus 24, 1 do Senhor, Mateus 6, 24. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus nunca disse, irmãos, que é errado a gente ter posses ou riquezas. O que ele está dizendo aqui é que essas bênçãos precisam ter o lugar apropriado na nossa vida. As riquezas e as nossas propriedades não são o nosso Senhor. E há duas coisas que a gente precisa lembrar a respeito das bênçãos materiais em relação a elas. A primeira coisa é que tudo que você tem pertence a Deus. O salmista dizia isso: do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e tudo aquilo que vive na terra é do Senhor. O seu dinheiro é do Senhor. E a segunda coisa que a gente precisa entender nisso aqui é que nós devemos observar que somos mordomos de Deus. 1 Coríntios vai dizer isso: portanto, todos nós nos consideramos como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis mordomos. Tudo que temos, tudo que somos pertencem a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos ser mordomos, administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. Aurélio vai definir o que é um mordomo. Ele diz assim: é o serviçal encarregado da administração da casa. Esse é o mordomo. É alguém que cuida daquilo que não é seu. Então, portanto, você deve ser fiel no pouco, no muito. E nessa questão aqui, irmãos, não há como enganar ao Senhor. Não há como enganar ao Senhor. Não dá para a gente fazer igual aquele fazendeiro. Um dia lá na fazenda nasceu 2 bezerros, gêmeos. E o proprietário ficou muito feliz com aquilo, radiante. E ele correu para sua casa. E ele falou para sua esposa: olha, amor, nasceu 2 bezerros de uma vez, gêmeos. E eu quero fazer aqui um pacto com você. Um desses bezerros será do Senhor. Nós vamos criar esses 2 bezerros. Quando eles estiverem fortes, nós vamos vendê-los. Um dos bezerros, a renda será nossa, a outra nós vamos dar ao serviço do Senhor. E a esposa se alegrou com ele. E foi passando o tempo, ele foi cuidando dos bezerros. E passou alguns meses. De repente esse homem chega dentro de casa, abatido, triste, cabeça baixa. E a esposa preocupada: o que é que houve, homem? E ele olha para ela e diz assim: eu tenho uma coisa para lhe falar. O bezerro do Senhor morreu. Aquele bezerro que íamos dar a Deus, ele morreu. Sabe, irmãos, para muitos de nós, quem sempre morre primeiro é o bezerro do Senhor. Sempre. Quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa que a gente faz para economizar é a gente cortar nossos dízimos, nossas contribuições. O bezerro do Senhor é sempre o que nós matamos primeiro. E ele morre, irmãos, porque nós ainda lutamos contra o Deus Mamon, o Deus das riquezas. Então, é imprescindível, é indispensável, é insubstituível, é relevante, necessário para que você tenha uma vida equilibrada, saudável, estável, constante, inabalável, que você coloque os seus bens, seus tesouros no lugar ideal, sob as perspectivas divinas. Amém? Amém. Eu prometi trazer 4 prioridades. E agora, para encerrar, pensando sobre tudo isso, novo ano, eu queria que você pudesse fazer uma introspecção. Pensar um pouquinho.
Quero fazer algumas perguntas para você. Mas antes de fazê-las, eu quero destacar aqui uma canção escrita por Nani Azevedo, adorador por excelência, que você conhece. E ele vai dizer assim: eu quero dar o melhor de mim. Entre a canção, ele vai dizer assim: olha, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar porque tu és a razão do meu viver. Quero dar o melhor de mim. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. E a pergunta final é exatamente essa. Volta só um pouquinho para mim. A quem você vai servir, mais um, em 2018? Isso aqui. Talvez a gente veja a cidade de Araçatuba à nossa frente. A quem você vai servir nesse ano? De que lado você está? Quais são as áreas do seu coração que precisam ser limpas nesse momento? O que é que você precisa ajustar para dar espaço para Deus na tua agenda nesse ano de 2018? Quem sabe nesse momento o teu coração esteja bastante estéril e você essa noite precisa receber a bênção da decoração de Deus no teu coração para esse ano. Você que está aqui essa noite precisa receber o dom de Cristo na tua vida. Ele é o Senhor do teu coração, da tua alma, das tuas forças, do seu entendimento. A quem vamos servir nesse ano, irmãos? Como vamos responder isso aqui? E eu destaco novamente, você nunca se esqueça da reversão espiritual. Tu eras escravo do pecado, agora você é servo do Deus vivo. Não se esqueça nunca que você precisa sempre aceitar o conceito bíblico de tudo ou nada. Eu sou ou eu não sou. Nessa caminhada, meus irmãos, a gente precisa sempre pensar, na minha caminhada, todos os dias, no meu trabalho, na sociedade que eu vivo, eu tenho que ser diferente da cultura da qual eu faço parte. E nessa caminhada, eu me comprometo contigo, Deus, de colocar todos os meus bens, meus tesouros, sobre a perspectiva do Senhor. Eu quero dar o melhor de mim. Nós vamos encerrar o culto cantando essa canção e fazendo dela a nossa adoração, a nossa oração ao Senhor. Queria convidar você para ficar de pé. Eu quero dar o melhor de mim, Deus, nesse ano. Eu quero oferecer sacrifício de louvor. Eu quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Eu não vou me importar o que é que vai acontecer nesse ano, mas eu só quero te exaltar, porque tu és a razão do meu viver. Eu quero dar o melhor de mim. Diga isso para Deus essa noite, nesse momento. Adore ao Senhor. Se você conhece a canção, ajuda a gente a cantar. É uma canção até nova para a igreja. É a tua oração 2018. Eu
quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Vamos de novo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Sim, Deus. Nesse primeiro domingo do ano, nós viemos à tua casa para adorar ao Senhor. E nessa adoração nós reconhecemos a tua grandeza, a sua soberania. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor controla todas as coisas. E todas essas coisas pertencem ao Senhor. E nós viemos aqui essa noite para pedir do Senhor a direção, o discernimento. Tu coloca diante de nós essa noite, Deus, ou nesse tempo, um novo ano de vida. E nós queremos ser um adorador por excelência. Ó Deus, nós não queremos nos importar com aquilo que vai acontecer em 2018. Nós só queremos te exaltar. Ser um adorador por excelência. Nós queremos dar o melhor de nós. Então, Pai, abençoa seu povo. Abençoa a sua igreja, Deus. Derrama sobre nós o teu cuidado, as bênçãos do Senhor, porque nós queremos honrá-lo. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso possuidor. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Faz de cada um de nós, Deus, um adorador por excelência nesse ano, porque quando isso acontece, o Seu nome é glorificado diante de nós, diante dos homens. Traga isso para nós esse ano. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Deus te abençoe. Amém.